Olá, bem-vindo ao Prime Station. Hoje vamos assistir um filme chamado Sisu. Durante a Segunda Guerra Mundial, no final de 1944, o exército finlandês planejou expulsar os aliados alemães de seu território, ou seja, a Laponia. Enquanto isso, as forças alemãs realizaram uma operação chamada Terra Arrasada que destruiria aldeias, cidades e tudo mais. No entanto, durante a guerra, havia um homem chamado Atami Korpi que decidiu deixar a guerra para sempre. Atami Korpi costumava ser um soldado finlandês. Agora, Atami Korpi quer viver em paz e passa seus dias garimpando em busca de ouro entre as belas montanhas. Por dias e semanas, Korpi cavou um buraco e espera encontrar ouro para vender. Depois de cavar por muito tempo, finalmente o esforço de Korpi valeu a pena. Korpi conseguiu encontrar uma pepita de ouro grande o suficiente para vender para atender às suas necessidades diárias. No dia seguinte, Korpi monta em seu cavalo, indo para a cidade mais próxima com seu cachorro a reboque para vender o ouro. Ao longo do caminho, Korpi encontrou um batalhão do exército alemão que estava destruindo assentamentos. Calmamente, Korpi passou pelas forças alemãs sem nenhum medo. Uma tropa chamada Wolf estava prestes a atirar em Korpi, mas o líder do pelotão, Bruno Eldorf, proibiu porque tinha certeza de que Korpi morreria nas mãos de seus homens que estavam de guarda na última fila. Depois de passar pela equipe de Bruno, Korpi finalmente encontrou os homens de Bruno que estavam na guarda na linha de trás. Lá, Korpi foi interceptado pelas tropas alemãs e eles também verificaram as coisas de Korpi. As tropas alemãs ficaram muito surpresas porque Korpi carregava muitas barras de ouro. Assim, as tropas alemãs pretendiam tomá-lo e iam acabar com Korpi. No entanto, Korpi rapidamente lutou e acabou com as tropas alemãs que o bloqueavam. Depois de paralisar todos eles com sucesso, Korpi continuou sua jornada. Por outro lado, Bruno e sua equipe ouviram tiros e resolveram dar meia volta para verificar. Chegando lá, Bruno e os demais ficaram surpresos porque os homens da fila de trás haviam morrido. Uma pessoa que ainda estava viva disse a Bruno que Korpi estava a caminho carregando barras de ouro. Não demorou muito para Bruno e suas tropas alcançarem Korpi e atirarem nele imediatamente. Mas todos os tiros de Bruno falharam, enquanto Korpi conseguiu escapar. Depois de se sentir seguro, Korpi continuou seu caminho. Mas, inesperadamente, Korpi pisou em uma mina colocada pelos soldados alemães. E, infelizmente, a explosão matou o cavalo favorito de Korpi. Bruno estava ciente desse incidente, então ele imediatamente se aproximou de Korpi com seu tanque. Ele viu Korpi pegando as barras de ouro que foram espalhadas devido à explosão. Depois de todo o ouro guardado na bolsa, Wolf pretende acabar com Korpi. Felizmente, Korpi usou pedras com inteligência para acionar minas para que a visão de Bruno fosse limitada. Para se certificar de que não havia mais minas, Bruno ordenou que seus homens verificassem. Mas foi tudo em vão, porque os homens de Bruno foram finalmente mortos por uma mina lançada por Korpi, que ainda estava na fumaça. Bruno novamente ordenou a seus dois homens que verificassem a situação na área. Mas também foi em vão, os dois homens de Bruno morreram pisando em uma mina. Após a explosão, Bruno não viu Korpi que havia fugido. Bruno então encontrou um colar com crachá pertencente a Korpi. Os cativos trazidos por Bruno foram convidados a andar na frente deles, para que as minas não atingissem seus tanques. Ao longo do caminho, Wolf mostrou o crachá de Korpi e relatou que Korpi matou vários de seus homens ao general. No entanto, o general disse a Bruno e os outros para retornarem imediatamente ao quartel-general. Segundo o general, Bruno teve muita sorte porque apenas 7 de sua equipe haviam morrido. Wolf então se pergunta quem realmente é Korpi. Mais tarde, o general disse a ele que Korpi já foi o comandante mais temido da Finlândia. Desde a morte de sua esposa e filho causada pelas tropas russas, Korpi se tornou uma pessoa muito vingativa e um soldado muito cruel. Então, Korpi foi designado para perseguir a patrulha da tropa russa e Korpi aparentemente conseguiu acabar com todos para que as tropas russas o apelidassem de o Imortal, ou um soldado que não podia morrer. Ao ouvir a história, ao invés de ficar com medo, Bruno até achou que a história era exagerada e resolveu perseguir Korpi ao invés de retornar ao quartel-general conforme as ordens do general. Ele fez isso porque também estava caçando o ouro pertencente a Korpi. Por outro lado, Korpi, que estava longe de Bruno, resolveu descansar e tratar seu ferimento. Mas nessa hora Korpi adormeceu, enquanto a equipe de Bruno se aproximava.
Corpi tentou se esconder com cuidado enquanto as tropas alemãs também traziam cães farejadores. Com medo de que os cães farejadores reconhecessem sua existência, Corpi imediatamente se escondeu embaixo do caminhão. Para se livrar do cheiro de seu corpo para que os cães farejadores não o rastreassem, Corpi vazou gasolina do caminhão, que finalmente parou e os cães farejadores não conseguiram mais sentir o cheiro dele. Corpi imediatamente fugiu de lá, mas infelizmente ele foi pego, então Corpi não pôde deixar de mergulhar em um lago. Bruno então esperou que Corpi subisse, porque afinal os humanos ainda precisam de ar para sobreviver. Bruno pensou que Corpi estava morto, então ordenou que seus homens mergulhassem e pegassem o ouro. Inesperadamente, os homens que mergulharam foram mortos por Corpi. Outro homem então tentou pegar o ouro, mas também foi morto por Corpi. Um soldado saiu, mas aparentemente fugiu de lá, então Bruno acabou com ele porque ele foi contra a ordem. Acontece que o soldado não pretendia recuar, mas o barco estava sendo puxado por Corpi, então Bruno viu como se sua tropa estivesse recuando. Wolf então atira em Corpi à distância. Mas, novamente, Corpi conseguiu sobreviver. Bruno então teve a ideia de provocar Corpi. Ele queria usar o cachorro favorito de Corpi que estava com Bruno na época. Já estava escurecendo e Corpi seguia em frente, até que finalmente foi surpreendido por uma cidade que havia sido incendiada pelo exército alemão. Corpi então decidiu descansar, mas não muito tempo depois, seu cachorro veio com uma bomba instalada. Corpi conseguiu salvar seu cachorro, mas ele próprio desmaiou ao ser atingido pela explosão. Finalmente, Bruno consegue pegar Corpi. Ele foi então torturado e liquidado lentamente. Quando Bruno sentiu que Corpi havia morrido, ele e seus homens deixaram Corpi e levaram todo o ouro. Mas descobriu-se que depois que Bruno saiu, Corpi ainda não estava morto e ele ainda conseguiu sobreviver, embora tenha sido enforcado. Corpi ainda queria viver, então ele imprudentemente esfaqueou seu ferimento em um ferro para que seu corpo pudesse pendurar apoiado em suas pernas, para que seu pescoço não fosse estrangulado. Ele fez isso até de manhã. Você pode imaginar como seria doloroso? Na manhã seguinte, um avião alemão voou baixo, causando o colapso da forca e esta foi uma chance de Corpi escapar. O avião pousou para abastecer. Os dois pilotos alemães desceram e um deles percebeu que Corpi ainda estava vivo após ser enforcado, então o piloto queria acabar com Corpi. Mas rapidamente, Corpi atacou o piloto até a morte. Não apenas isso, mas Corpi também deixou outro piloto inconsciente. Por outro lado, o time de Bruno ia longe e pretendia voltar para a sede com o ouro. Depois disso, Corpi sutura sua própria ferida com arame. Em pouco tempo, o batalhão alemão ficou chocado com o naufrágio de um avião alemão. Ao checar, Wolf se surpreendeu com o estado do piloto que havia sido amarrado com a corda que usara antes para enforcar. Vendo isso, Bruno e Lobo começaram a se assustar e saíram correndo dali. Depois, a cena que mostra essa prisioneira, Aino. Ela disse aos guardas que se a pessoa que eles estavam enfrentando agora fosse a Tami Corpi, que iria persegui-los porque eles haviam levado todo o seu ouro. Corpi não poderia morrer a menos que quisesse. Ao ouvir a história de Aino, os dois guardas ficaram bastante assustados. Pouco tempo depois, de repente, aqueles dois guardas foram mortos por Corpi. Em seguida, Corpi pediu aos prisioneiros que lutassem juntos. Com a ajuda de Aino, os soldados foram liquidados em pouco tempo. Corpi, que já estava no tanque, tentou arrombar. Bruno então mandou o Lobo consertar esse caos. Finalmente, Wolf lutou contra Corpi, o ex-comandante mais temido. Acontece que Wolf foi duramente derrotado então, dois soldados alemães chegaram. Mas ao invés de lutar contra Corpi, os dois soldados decidiram fugir por medo. Na moto, Corpi perseguiu o grupo de Bruno enquanto o próprio Wolf seria cuidado por Aino e outros. Bruno acabou com o resto de seus homens para que o ouro não fosse compartilhado. Então, Bruno com um piloto imediatamente retornou ao quartel-general. Inesperadamente, Corpi estava lá e começou a atirar no avião e feriu o piloto. Depois que o avião voou, descobriu-se que Corpi havia alcançado o avião usando sua ferramenta de mineração. Corpi se esforçou ao máximo para quebrar o avião até que finalmente conseguiu entrar. Bruno viu Corpi entrar no avião, então ele não teve outra escolha a não ser passar por um contra o comandante mais temido da Finlândia. Apesar de gravemente ferido, Corpi conseguiu acompanhar Bruno que se encontrava de boa saúde. Infelizmente,
O poder de Corp foi muito drenado, então ele foi derrotado por Bruno, que estava em forma. Mas Corp não ficou sem ideias, ele enganchou a mão de Bruno em uma bomba e imediatamente o empurrou. Mas não parou por aí, o piloto morreu devido à perda de sangue. Enquanto isso, o motor do avião foi seriamente danificado e o avião caiu. Corp tentou encontrar um paraquedas, mas não encontrou nenhum. Portanto, Corp teve que sobreviver ao acidente de avião. Do outro lado, Aino e os outros encontraram outros soldados finlandeses para conter Wolf, que ainda estava vivo. Felizmente, o avião caiu em uma poça de lama que era profunda o suficiente, então o avião não explodiu e Corp sobreviveu. Para encurtar a história, Corp finalmente chegou à cidade e imediatamente vendeu seu ouro. Então o filme termina. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.